Bom, pessoal, a gente segue aqui agora com uma questão do Mackenzie, ainda a respeito de circuitos elétricos. A questão diz o seguinte, ó, que no trecho do circuito visto na figura, o resistor de 3 ohms dissipa uma potência de 27 watts. Esse resistor de 3 dissipa essa potência aqui, ó, 27 watts. Ele fala, a DDP entre os pontos A e B vale, tá aqui as alternativas, então, ou seja, ele quer saber quantos volts tem entre o ponto A e o ponto B. Perceba que ele só dá a potência dissipada pelo resistor de 3 ohms. Isso é tipo de vestibular, quer dizer, você precisa interpretar o circuito e a partir da interpretação e da informação dada, você segue com a solução, mas aí pensando no seguinte, olha só, vamos refazer aqui, né? A figura onde a gente tem aqui os pontos A e B, o resistor de 3 e de 6 ligado em paralelo, e aqui o resultado dele está ligado com o resistor de 8 aqui, ó. Então, entre os pontos A e B, eu tenho dois resistores em paralelo, e o paralelo dele em série com o resistor de 8. Este aqui eu chamei de ponto A, ele dá aqui o ponto A e o ponto B, esse aqui eu chamei de ponto C. Bom, o que a gente tem aqui? A gente sabe que a potência dissipada pelo resistor de 3 ohms é 27 watts. E a gente sabe que tanto o resistor de 3 como o resistor de 6, os dois estão ligados entre os pontos A e C. Então eles estão em paralelo, os dois estão submetidos à mesma diferença de potencial, que a gente chama de UAC. A corrente que entra aqui vai se dividir em duas, né? A corrente que entra aqui no ponto A, ela vai se dividir, vai passar a corrente I1 pelo resistor pelo resistor de 3 ohms, e pelo resistor de 6 passa a corrente I2. A corrente I1 e I2 volta a se juntar aqui e passa aqui a corrente total pelo resistor de 8 ohms. Bom, primeiro a gente vai descobrir quantos volts tem entre o ponto A e C. Qual é a voltagem, qual que é o UAC aqui, ó. Como é que você faz isso? Você sabe que a potência é U quadrado sobre R, a potência é a diferença de potencial ao quadrado, que divide a resistência. Então, nesse resistor de 3 eu tenho 27 watts. Aqui a diferença de potencial é UAC ao quadrado, que divide a resistência desse resistor aqui, que é 3. Ó. O 3 vem multiplicando 27, vai dar 81. Então, UAC ao quadrado é igual a 81. Faz a raiz dos dois lados. Então, a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto C aqui vai dar 9 volts. Tá? Tenho 9 volts entre o ponto A e o ponto C. E qual o valor da corrente I1? A corrente I1 que passa aqui, ó. P é R vezes I ao quadrado, então a potência é a resistência vezes a corrente I1 ao quadrado. A potência lá, mais uma vez, é 27 watts nesse resistor aqui. A resistência dele é 3, a corrente I1 ao quadrado. O 3 vem dividindo, fica 27 sobre 3, que é igual a 9, então o I1 ao quadrado é igual a 9, então raiz dos dois lados, então o I1 vai ser igual a 3 amperes. Então a corrente que passa aqui é 3 amperes, e a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto C é 9 volts. Agora eu vou descobrir qual é a corrente I2 aqui, ó. Lei de Ohm, U igual a R vezes I. A diferença de potencial é a resistência vezes a corrente. Então, UAC é a resistência aqui, ó, que é 6 ohms, vezes a corrente que passa aqui, que é a corrente I2, né? Então, aí vai ficar, ó, UAC é 9 volts. A gente já calculou o UAC aqui, ó, 9 volts. Aí você passa o 6 dividindo, 9 dividido por 6 dá 1,5, então a corrente I2 é 1,5. Então, veja bem, tem 3 amperes passando em cima, 1,5 passando embaixo. Então, a corrente total I é I1 mais I2, e a corrente I1 mais a corrente I2 dá a corrente total. Ou seja, 3 mais 1,5 vai dar 4,5, a corrente que passa aqui é 4,5 volts. Agora, a gente finaliza calculando a diferença de potencial que tem entre C e B aqui, ó. Qual é a diferença de potencial que tem em cima desse resistor aqui, ó? UCB. UCB. Então, U igual a R vezes I, UCB vai ser o resistor aqui que é 8, ó. Resistência 8, a corrente total que passa é 4,5, dá 36 volts. Então, eu tenho 36 volts em cima desse resistor aqui, ó, ou seja, entre os pontos C e B, 36 volts. E entre os pontos A e C, eu tenho 9 volts. Ó, o AB, que é o total, o AB de A até B, é o AC mais o CB. Então, ou seja, o AC é 9 volts, ó, já achou aqui, ó, o AC é 9 volts, e o CB deu 36. Então, o total é 45. Você vai ter 45 volts entre os pontos A e B.
É isso aí. Esse aqui dá um pouquinho de trabalho, porque ele só dá uma informação, que é a potência dissipada por esse resistor de 3. Você teve que descobrir a corrente que passa por esse cara aqui, a corrente que passa por esse, a corrente total, calcular a diferença de potencial aqui entre esses dois pontos, a diferença de potencial entre esses outros dois pontos, e a diferença de potencial total é a soma dessa diferença de potencial aqui mais essa aqui. É isso aí. Esse é o conceito. Ok, valeu!